No Dia Mundial do Rock, a gente vai contar as histórias por trás dessa data. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, sou eu de novo, chegando para vocês aqui, mais um vídeo pro canal. Hoje, 13 de julho, Dia Mundial do Rock. Sim, é dia de ligar o rádio no último volume e curtir aquela banda que você mais gosta. Mas é preciso deixar uma coisa muito bem clara aqui, tá? Apesar do nome, né, apesar de se chamar Dia Mundial do Rock, o Dia Mundial do Rock é celebrado somente aqui no Brasil. Sim, parece estranho, mas é verdade. E para a gente entender melhor essa história, a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Isso porque alguns especialistas, né, ligados à música cravaram de que o Dia Mundial do Rock haveria de ter sido escolhido dia 9 de fevereiro de 64. Sim, o dia em que os Beatles iniciaram uma turnê pelos Estados Unidos. Vale lembrar que os Beatles já eram muito conhecidos, mas as bandas inglesas precisavam marcar o território lá na América. Afinal de contas, nos Estados Unidos é que ficavam, né, os escritórios das principais gravadoras. Então, esses diretores, presidentes dessas gravadoras, precisavam saber aonde estavam investindo seus milhões. Porque quando a banda conseguia alcançar esse status de conquistar o território americano, eles tinham a certeza de que estavam fazendo um bom investimento, tá? Então, alguns especialistas ligados à música disseram que a partir desse dia, 9 de fevereiro de 64, teria de ter sido comemorado, sim, o Dia Mundial do Rock. Vamos falar um pouquinho sobre o festival, né, que deu origem ao Dia Mundial do Rock, tá? Em 1985, alguns empresários se reuniram para criar um evento que tinha como finalidade arrecadar fundos para a Etiópia, né? Arrecadar dinheiro e mantimentos para serem enviados lá para a África, lá para a Etiópia. Se você tem boa memória, você vai se recordar de que foi um evento muito parecido com aquele movimento que os artistas fizeram, chamado de US for Africa, que teve a participação de vários artistas na época, gravando a música We Are The World, cujo os recursos, né, o dinheiro que fosse arrecadado com a venda, né, dessa música, com a repercussão que haveria de ter tido, todo esse dinheiro teria sido revertido também para o combate à fome na África. Então, alguns empresários, alguns idealizadores decidiram promover esse festival Live Aid. Entre esses empresários, entre esses idealizadores, estava o baterista ex-Genesis, Phil Collins. Só que a ideia era fazer um evento muito mais abrangente, um evento grandioso. E resolveram fazer em 2 países simultaneamente. Sim, fizeram na Inglaterra, em Londres, onde o palco foi o estádio Wembley. Sim, o emblemático estádio de Wembley. E resolveram fazer um também na Califórnia, tá? Nos Estados Unidos. O palco usado foi o do estádio John Frank Kennedy. Então, muitos artistas, né, muitas bandas foram convidadas. Obviamente que
nem todas que foram convidadas tiveram a participação inserida no festival por conta, né, do fato de estarem em turnê. Então essa incompatibilidade de agendas impediu que algumas bandas participassem do festival Live Aid, né? O festival foi chamado de Live Aid justamente por conta da situação em que se encontrava o continente africano, tá? E agora a gente vai falar de algumas curiosidades sobre essas apresentações, tá? Primeiro, vamos falar de um show que era muito aguardado, sim, que tinha tudo para ser um dos melhores, mas que na verdade foi um fiasco. Foi considerado como vergonhoso, tá? Estou falando do show do Led Zeppelin, que está aqui, ó, nessa biografia escrita por Mick Wall. Mick Wall conta os detalhes dessa apresentação, né? Vale salientar que o Led Zeppelin não se apresentava ao vivo desde a morte do baterista John Bonham, lá em 80, sim. Por isso, criou-se uma enorme expectativa em torno dessa volta, né, dessa apresentação. Mas olha só, o detalhe é o seguinte. Primeiro, a banda, né, Jimmy Page, quando eu digo banda, entenda Jimmy Page e Robert Plant, acabaram se esquecendo de convidar o baixista. Sim, John Paul Jones ficou de fora da lista. E aí convidaram um outro baixista para se apresentar, para se juntar à banda. E aí John Paul Jones só conseguiu participar do festival, só conseguiu tocar com o Led como tecladista, uma vez que o nome dele não estava na lista de convidados da banda. Então ele entrou como tecladista. E aí veio o fato mais curioso. Phil Collins estava tocando no palco de Londres. E aí, se você é bom de geografia, assim como eu, você vai lembrar que existe diferença de horário, sim. Então Phil Collins teria acabado suas apresentações lá em Wembley, lá em Londres, e teria voado direto para a Califórnia, sim, para se apresentar com Led Zeppelin. Diz a lenda que Phil Collins chegou em cima da hora, não houve tempo para ensaio, e na primeira música que o Led começou a tocar, Rock and Roll, dizem as más línguas que Phil Collins teria tido dificuldade em acompanhar o restante da banda. Por um tempo, Jimmy Page teria vetado qualquer tipo de imagem. Não se podia circular na época, e nem muito tempo depois, os vídeos dessa apresentação, que segundo Jimmy Page, o culpado pelo fracasso teria sido única e exclusivamente Phil Collins, sim. Mas depois Jimmy Page admitiu que tinha sido um erro ter convidado Phil Collins para se juntar com a banda. Phil Collins, por sua vez, também concordou. Por um tempo aí, ele meio que carregou essa culpa aí. Ele disse sim que deveria ter tido um preparo melhor antes de se apresentarem, antes de subir ao palco. Mas aí, depois de um tempo, ele meio que desencanou e disse que se ele foi culpado ou não, isso tinha ficado na história da música, mas lá atrás, e ele não tinha mais tempo para pensar nisso, e a vida que seguia. Não se sabe o motivo, causa ou circunstância, mas depois de um tempo o Led Zeppelin acabou liberando as imagens, né, do show. Então a gente consegue perceber claramente, primeiro que o Phil Collins chega meio em cima da hora, ali todo descabelado, e quando ele vai assumir as baquetas, não sei se a banda tinha falado para ele qual música seria tocada primeiro, mas dá pra ver claramente que ele teve suas dificuldades, apesar de ter sido um exímio baterista lá do tempo do Genesis, né, até na carreira solo. Mas
o Phil Collins teve sim muita dificuldade em acompanhar o Led Zeppelin. Agora a gente vai falar de um show que foi o contrário, tá? Que foi um grande sucesso. Tudo relatado aqui, ó, na biografia de Freddie Mercury. Como eu disse, o Live Aid reuniu muitos artistas consagrados na época, artistas, solos, bandas, e por conta disso, algumas bandas tinham as suas apresentações reduzidas, né? O tempo reduzido. O Queen é um exemplo claro disso, tá? O Queen teve pouco mais de 20 minutos para se apresentar. E por incrível que pareça, eles arrebentaram, sim. Chegaram cheios de energia, com muito gás. O Queen foi considerado ali o melhor show do Live Aid, né? Não só do palco de Wembley, mas como todo o evento, como todo o festival. E Brian May tinha uma explicação clara para isso, sim. Brian May disse que o Queen, o fato do Queen já ter tido experiências anteriores, né, em grandes palcos, em grandes festivais, em estádios, isso tenha contribuído para que a banda se sentisse à vontade, e a banda chegou no festival sabendo exatamente aquilo que ia fazer. Mas vale ressaltar também que uma semana antes das apresentações, o Queen ensaiou exaustivamente, tá? O Queen não queria fazer feio e queria cravar o nome na história do festival. Queria ter a participação muito bem falada, e foi o que aconteceu, tá? Vamos lembrar que 6 meses antes, o Queen participou do Rock in Rio, sim. Estou falando de janeiro de 85, o primeiro Rock in Rio, o melhor Rock in Rio da história. Então Brian May acredita que essa experiência anterior, essa receptividade toda que a banda teve, possa ter contribuído para que o Queen tivesse tido o melhor show do Live Aid. Anos depois, numa pesquisa, em meados de 2005, uma TV inglesa disse que o show do Queen foi simplesmente o melhor show de rock da história da música. A gente está falando de 85. Então, o Live Aid foi, como eu disse, um evento... claro, a ideia inicial e principal era arrecadar fundos para combater a fome na África, mas com essas apresentações, com esses artistas todos engajados, envolvidos, teve grande repercussão, tá? Mas, como eu disse, volto a repetir, o Dia Mundial do Rock foi comemorado aqui no Brasil, porque 2 rádios que tocavam rock na época decidiram comemorar o sucesso desse festival a partir de 87. Então aqui no Brasil, o Dia Mundial do Rock é comemorado sim no dia 13 de julho, tá? Pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui. Essa foi uma história breve aí, pra gente ficar por dentro aí, né, de como surgiu o Dia Mundial do Rock, o porquê se escolheu o dia 13 de julho. Espero que eu tenha agregado aí um pouco ao conhecimento de vocês. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir o canal, se inscreva no canal, não custa nada, é rapidinho. Comente, compartilhe, deixe seu like aí. Ative os sininhos para não perder as novidades. E a gente se encontra no próximo vídeo.